Olá, começa mais um episódio do podcast Expresso de Curitiba. Como você já sabe, em poucos minutos nós te atualizamos com as notícias mais importantes da cidade. Eu sou a Brenda Niverovski e hoje, sexta-feira, dia 13 de agosto, falamos sobre a estiagem recorde em Curitiba, sobre um imóvel icônico do centro da cidade e também prestamos homenagem a um montanhista nonagenário aqui da capital. Se você quer receber nossa curadoria com as melhores notícias de Curitiba, basta se cadastrar de forma gratuita em oexpresso.curitiba.br. Depois de 1 ano e meio de pandemia, com uma crise de saúde pública e recessão econômica, continuamos a sofrer também com a estiagem recorde em Curitiba e região. Na semana passada, a Sanepar voltou a fazer valer o rodízio de 36 horas em Curitiba. 1 dia e meio com água, 1 dia e meio sem. Segundo a empresa, isso foi feito para afastar a possibilidade de colapso do sistema de abastecimento de Curitiba. Mas de que possível colapso estamos falando? Fomos atrás dos dados que mostram os níveis dos reservatórios de água de Curitiba e região nos últimos 2 anos. Depois de uma melhora significativa, o nível dos reservatórios voltou a cair a partir de abril. E a falta de chuvas preocupa. Conversamos com o diretor de Meio Ambiente e Ação Social da Sanepar, Júlio Gonchowski, e ele explicou sobre as projeções dos reservatórios para o final do ano. Nós fazemos uma modelagem tentando avaliar a situação desses dois sistemas, Iraí e Piraquara. O que nós observamos é que, mesmo tendo nesses últimos 2 meses um volume de chuva muito abaixo do esperado, nós continuamos acima do que nós estávamos há 1 ano atrás. E as projeções, a partir de setembro, outubro das chuvas, é voltar muito próximo à média. Então, nós vemos que dificilmente vamos passar por uma situação tão dura quanto passamos no novembro passado, que nós chegamos a 26% de reservação. Evidentemente, tudo isso depende das chuvas. Evidentemente, se parar de chover, não tiver mais chuvas, a gente pode chegar a uma situação muito mais drástica. Mas não são essas as previsões. Somando a economia da população, rodízio, as obras do Rio Verde, do Rio Capivari, nós vamos buscar uma normalidade. Então, caro ouvinte, você já sabe. O negócio é fechar a torneira e se preparar para os próximos meses. Ainda mais porque a conta d'água ficou mais cara esse ano. Você pode conferir o gráfico com os níveis dos reservatórios na nossa última edição. Acesse oexpresso.curitiba.br. Na semana que homenageia o Barão do Cerro Azul, a coluna do nosso Diego Antonelli nos conta um pouco mais sobre o solar do Barão. O palácio, construído para ser a residência de Ildefonso Correia, o Barão do Cerro Azul, foi o mais imponente dos diversos casarões construídos pelos industriais e comerciantes de erva mate no século XIX em Curitiba. Situado no centro da cidade, o local serviu como sede de diversos bailes, festas e reuniões entre políticos e empresários da época. Hoje é tombado pelo Estado e abriga um complexo cultural do município. As obras do Solar do Barão tiveram início em 1880 e duraram cerca de 5 anos. Correia, que foi o fundador da Associação Comercial do Paraná, foi deputado provincial e presidente interino da província do Paraná, morou por 10 anos no local com a sua família. Após o seu assassinato, a família do Barão deixou o local, que de 1912 até 1975 passou a ser sede do 5º Distrito Militar. Depois desse período, foi adquirido pela Prefeitura de Curitiba, restaurado em 1980 e, enfim, passou a sediar um importante espaço cultural na cidade. A restauração do prédio evidenciou os elementos decorativos dos forros e paredes, evidenciou a riqueza de detalhes dos pisos e das principais salas e também destacou a madeira das escadas internas e o ferro e o mármore da escada externa. O Complexo Cultural Solar do Barão, que funciona atualmente no local, abriga a Gibiteca de Curitiba, o Museu da Fotografia e o Museu de Gravura. Você pode ler a coluna na íntegra, com uma foto atual do Solar do Barão em nossa última edição. Terminamos o episódio de hoje com uma frase de Henrique Paulo Schmidlin, o famoso Vitamina, montanhista de 90 anos e um dos pioneiros da escalada no Paraná.
Paulo, sobre o Pico das Montanhas, disse que lá de cima é como a visão de uma águia, que tem um silêncio, uma coisa linda e uma natureza vista de vários planos. E ele disse que lá de cima você vê que você não é nada e que a natureza é muito mais forte que você. E foi ali no Marumbi, o pico mais alto da Serra do Mar Paranaense, que teve início o montanhismo nacional, o que impulsionou também o movimento de conservação e preservação da Serra do Mar. O podcast Expresso de Curitiba é assim, rápido e sobre as coisas que acontecem na cidade. Não esquece de deixar seu e-mail lá no site para receber todas as edições. oexpresso.curitiba.br. Uma ótima semana para você! O podcast Expresso de Curitiba é uma parceria entre O Expresso e a Tumpat Sound Design Studio. O roteiro é de Brenda Niverovski, o desenho de som é de Gustavo Slomp, a edição é de Lucas Panisson e a produção executiva é de Kelly Jequelin e Gustavo Panacioni.